Olá, bom dia. Então, bom dia. Antigamente era boa madrugada, né? Agora é bom dia. Então, o que que, o que que eu vou demonstrar aqui? Vou demonstrar uma coisa, uma realidade, tá? Eu comecei em 2019, né? E o início, eu vou mostrar a minha primeira planilha, tá bom? Minha primeira planilha e vou mostrar hoje como eu faço verdadeiros sistemas dentro do Google Sheets. Tá? Então, houve uma evolução. Foi no final de 2019, muito antes da pandemia, então eu já tinha, mas assim, tipo assim, foi muito no aprendizado. Então eu vou mostrar a minha planilha em 2019, né? Vou mostrar a primeira linha, mas era uma planilha que a gente usava, mas já era na nuvem. Se era na nuvem, eu sabia que eu podia evoluir. E depois vou mostrar essa mesma planilha, tá? Esse mesmo controle já 3 anos depois, porque eu fui evoluindo, tá? Então, se você estuda uma coisa, você evolui. Não importa se é Google Sheets, se é uma ferramenta no Code, se é Python, mas você tem que se dedicar. Então, eu escolhi o Google Sheets. Pode ser que daqui a pouco eu escolha outro para ampliar, né? Então, essa que vocês estão vendo aqui é a minha planilha hoje. Aliás, ela é um exemplo que tem para você fazer download para o seu Drive aí, tá bom? Essa é um exemplo simplificado de quê? Da planilha que eu uso. A minha é muito mais complexa, mas muito mais complexa mesmo, tá bom? Bem, então vamos aqui ver como era a minha planilha em 2019. Minha primeira planilha que eu tinha o cadastro dos clientes. É isso aí, vamos lá. Então, vou voltar aqui. Em 2019 era assim mesmo minha planilha, tá? Primeiro caso aqui que eu observei, a minha numeração não era automática, não tinha fórmula, tá? Então, eu tô vendo aqui que eu puxava a seta para baixo, arrastava e eu fazia a autonumeração. Já congelava aqui os títulos, né? E aqui são tudo nomes fictícios, mas não eram, né? Isso aqui é uma cópia que eu adentrei. Aqui eu tinha o zap, aqui eu tinha o corretor, aqui eu tinha o status, aqui eu tinha urgência. Aqui eu colocava a cor, de acordo assim, se o cliente estava quente, ele era vermelho, se o cliente estava frio, era preto, se o cliente estava mais ou menos, cada cor tinha o quê? Eu esqueci, temperatura do cliente, é isso aí, né? Aí o que acontece? Eu botava aqui quem indicou para de repente dar um dinheiro para ele, em qual empreendimento ele estava interessado e o primeiro contato. O primeiro contato dessa pessoa aqui, por exemplo, foi 11/8/2020. Eu alterei umas datas aqui, né? Mas começou bem no comecinho como é que se diz? De 2020, tá? Bem no comecinho da pandemia. Começou. Porque, olha aqui, aí como é que eu colocava, gente, ó, colocava assim, ó, 11/8/2020, eu criei o cadastro do cliente. Observa que eu misturava data com texto, quer dizer, com a conversa que a gente tinha com o cliente. Aí, 11/8 eu criei o cadastro. No mesmo dia 11/8, eu fazia o primeiro contato, tentava ligar para saber o que ele queria e tal. Aí dia 31/8, que ele pediu para ligar em uma semana. Eu liguei, aí 31/8, não se lembrava de mim, mas continuarei tentando. Dia 9/9, e vai embora. Mandei publicação, mandei vídeo e outra coisa, e vai embora. Então aqui era o histórico das conversações. Observa aqui. Gente, a minha planilha crescia para o lado. Por isso que eu sei o que. Ah, sua planilha cresce para o lado? Gente, a minha crescia. Olha aqui, ó. Entendeu? Se eu não me engano, vai até Y. Eu sei que são. Eu esqueci o limite de colunas. Falava assim, bem, tem bastante coluna para botar conversações. Sabe o que isso aqui ficava? Isso aqui ficava parecendo um Word com tabelas, porque eu não conseguia extrair nada aqui. Não conseguia extrair nada. Tá? Isso aqui foi meu primeiro CRM, tá? Que era melhor que ter uma folha de caderno. E era melhor na época porque era online, tá bom? Então, e já vinha embutido no computador, realmente era bem
mais prático você ter uma coisa online que você abrisse. Só que eu não tinha nenhum problema aqui, tá? Não tinha nenhuma situação aqui, entendeu? Então, o que acontece? Acontece que agora eu vou passar para como está, como ficou o CRM. Assim, eu terminei ele em março de 2022, mais ou menos. Então, nós já estamos em dezembro de 2022, nós temos aqui aquele mesmo clientes, movimentação, mas de uma maneira bem diferente. Então, vou observar aqui, que aqui tem um menu já inicial. Vou botar aqui F11 e vou botar aqui isso aqui para a gente trabalhar, que a gente fazendo isso a gente consegue trabalhar bastante, né? Então aqui, se eu apertar Ctrl setinha, você vê que já tem várias fórmulas aqui, tá? Nós temos aqui ícones, tá? Que a gente só consegue isso usando o Google App Script, tá? Então, se a gente entrar aqui em extensões App Scripts, a gente vai ver bastante programação. Então, você evolui para um certo cadastros diversos, navegação, para você navegar, né? Então, existe isso aqui. Aí, quando eu queria cadastrar um cliente, observe aqui as minhas duas tabelas, clientes e status, tá bom? Então, é o tal do relacionamento que eu falo. Então, quando eu cadastro um cliente aqui, vamos ver aqui, vamos cadastrar aqui a dona cadastra clientes, eu vou colocar aqui, vou botar aqui o Marcelo Moreira. Aí é só aqui dar um Ctrl C cedilha, entrava a data de cadastro, em cima eu botava o telefone 21 7777 6666, apertava Enter, aí aqui eu botava o telefone, errei aqui, 21 12345 1234, beleza. Aí aqui o zap, vamos dizer que era outro 21 6666 5555, beleza. O e-mail é marci@gmail.com e pronto, né? Aqui eu coloco o seguinte, que é campo obrigatório. Então, se eu, né, não colocasse aqui a data de cadastro e tentasse salvar aqui, ele me dava logo um aviso, tá? Então, você tem que botar a data. Então, existe algumas críticas ao campus. Então, observe aqui que tinha uma listinha dizendo que o meu último, eu tenho 11 registros, dizendo que o meu último registro é um 11. Então, quando eu clicar em salvar aqui, ele vai botar o 12 aqui e automaticamente ele vai criar o cliente 12 aqui, vai criar um status aqui também 12, de que é o quê? Cadastro inicial. Então, vamos voltar aqui para o meu... Opa, cadê? Eita, cadê? Bem, vamos botar aqui, que eu não lembro onde é que está mais. Aqui, cada aba dessa daqui é um... Então, eu vou salvar aqui. Salvei. Aí ele pergunta se quiser confirmar sim. Pronto. Ó, clientes cadastrado com sucesso, já limpou e já botou uma nova numeração aqui e já colocou aqui que o Marcelo Moreira é o último cliente, tá bem? Agora eu já tenho 12 registros, sendo que 9 estão ativos e 3 estão no arquivo morto. Vamos observar aqui agora as colunas. Observa que o cliente, a tabela chamada clientes cresceu uma linha e a tabela chamada status cresceu outra linha amarrada ao número 12, que é o ID do cadastro inicial. Beleza, estou aqui. Agora, o que acontece? Vou aqui lançar status, quer dizer o seguinte, né? Eu fiz o cadastro inicial e agora? O que eu faço, né? Então, vamos botar aqui o Marcelo Moreira, né? Então, tá aqui o telefone dele, tá aqui os últimos 7 clientes. E eu vou fazer o seguinte, eu vou fazer a primeira ligação. Então, eu vou fazer Ctrl C cedilha, vou botar aqui a hora, Ctrl Shift C cedilha, status do funil de venda, vou fazer a primeira ligação, né? Vamos dizer que ele fez uma ligação, beleza, e pediu para que eu retorne daqui a um mês. Então, eu boto 14 do 1 de 2023, que isso aí vai virar relatórios às 10 horas. Isso. Teste de status. Beleza.
Quando eu lançar status aqui, ele pergunta, confirma movimentar? Sim. Aí, o que acontece? Status cadastrado com sucesso. Olha quem vai entrar aqui, já entrou aqui que eu fiz, ó, o teste de status, primeira ligação. Se eu olhar aqui no cliente, continua 12, mas o status aqui já aumentou, já tem 12 aqui, ó, já tem 2 registros na tabela auxiliar. Então, gente, isso aí é para demonstrar que existe, sim. Existe, só que não é tão fácil assim, tá? O negócio demanda tempo, demanda esforço, demanda aprender programação para chegar nesse nível. Então, como era a minha planilha em 2019? Era daquele jeito. Como era a minha planilha em março de 2022? Era desse jeito. Como é a minha planilha agora? Aí eu já não posso mostrar, porque já é uma coisa que realmente eu estou usando. Essa daqui não, é uma coisa muito mais complexa, tá? E que eu não posso mostrar, porque é sigilo. Agora, esse sistema aqui, ele está disponível para vocês fazerem download. Quando você... eu quero saber como é que ele colocou aqui central de relacionamento cliente, não sei o que lá. A fórmula está aqui. Como é que ele fez um hiperlink? Como é que ele trouxe essas datas comemorativas? Ué, por que ele puxou os últimos 8 registros? Dá um Ctrl, como é que é? Aspas aqui, foi um query aqui, limitado a 8. Então, você consegue aprimorar os seus sistemas, deixar as suas planilhas verdadeiros sistemas, sim, tá? Vocês viram aqui. Só que você vai ter que se dedicar, né? E um passo tem que saber se você vai querer dar esse passo aqui, que é você sair das fórmulas. Por exemplo, com uma fórmula eu consigo puxar isso aqui. Agora, com uma fórmula eu não consigo fazer esse cadastro aqui, bonitinho, esse aqui, para que você faça isso. E muito menos eu consigo fazer com que ele, quando cadastre o cliente, ele também já cadastre automaticamente o status aqui se relacionando com o ID do cliente. Então, essa é a realidade, tá? 2019 era daquele jeito. Março de 2022 é isso. Janeiro de 2023 está muito mais completa, tá? Valeu, espero que isso aí dê um up para vocês assim, mas também que, veja, tá? Eu comecei do zero também. Valeu?